Olá, 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 pessoal! Estamos de volta em mais um episódio. Eu sou Flávia Presotti. E eu sou Luciana Avelino. Estamos juntas em mais uma edição do nosso podcast Histórias Reais. É isso aí, gente. E antes da Lu apresentar o tema e trazer aqui na mesa as nossas entrevistadas que têm histórias de vida inspiradoras, eu vou convidar você, eu vou implorar, eu vou pedir os amigos, eu vou falar com vocês assim, olha, eu não quero nem saber, vocês anotam aí na agenda que tem que marcar lá, se inscrever no YouTube, não é nem pedido, gente, é o quê? Uma Obrigação, ordem. é uma ordem. Uma ordem carinhosa. Leonina manda ordem carinhosa. Aperta lá o inscrição no YouTube, vai lá, ativa o sininho e marca lá, todos. Feito esse processo, vocês vão receber os nossos episódios, que vão ao ar 2 quintas-feiras ao mês, na primeira semana e na última semana do mês, às quintas-feiras, a partir das 8 horas. Nós também estamos no Podcast Apple, então para quem tem Podcast Apple aí, o aplicativo é só baixar e escrever Histórias Reais com 2 S. Estamos no Spotify e estamos na plataforma Deezer. É isso mesmo, Lu? Isso. Esqueci alguma coisa? E é às 20 horas. Às 20 horas. E no Instagram? Histórias Reais Com com 2 S. Com 2 S. Isso aí, gente. Então, Lu, é com você, amiga. Isso, o nosso tema de hoje, gente, é vida, fé, otimismo versus desafios da vida. Para falar desse tema especial, nós temos nossas convidadas, a Silvana Reis e a Júnia Castro. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas, Obrigada, queridas. prazer, Estamos prazer. muito felizes Prazer de é você nosso. estar aqui, viu? Conosco. Prazerão. Não mesmo, Gente, né, Júnia? Verdade. Silvana e Júnia têm em comum na história de vida delas perdas, né, no passado, que assim, elas superaram, né, perdas de entes queridos que elas superaram e que souberam lidar hoje, né, no decorrer da vida com leveza e otimismo. Né, elas vão contar para a gente dessas perdas. A Silvana, ela é proprietária de uma empresa de lembranças, né, de mimos de lembranças. Saboaria. Pode falar o podcast, o seu Instagram. Meu Instagram é Espumarte Saboaria, Uhum, @ né, Espumarte Saboaria. Lá isso. nós produzimos todas as lembranças para maternidade, noivas, convites, né, para padrinhos. Hoje, agora, na moda, tá como falar com o pai e a mãe, os sogros, avós que estamos grávidos. Maravilhoso. Então, Isso. Então, vamos legal. conversar um De pouquinho lembrança. também sobre essa vida empreendedora. Isso. E Legal a trazer Júnia isso. Castro, também uma empreendedora à frente da agência de viagens Asas Turismo. Não é? Isso, bom. Quer dar também? Pode deixar já o seu Isso. Instagram, faz o merchan aí, O né, merchan, Lu? Já né? deixa aí Isso. registrado. Olha, a minha agência é Asas Turismo. O Instagram é @asas_turismo. Trabalhamos com todo tipo de turismo, seja corporativo, seja de lazer, né? Viagens nacionais, internacionais, esqui, navios, Nossa, que enfim. maravilha. Os sonhos. Sonhos. Trabalho com Realizando sonhos. sonhos. Realizando sonhos, exatamente. Pois é. Então, Flávia, voltando aqui ao nosso tema, ambas, elas tiveram perdas de entes queridos no passado e hoje você não imagina. Eu tenho Não foi prazer qualquer perda, de conhecer né? as duas. São pessoas extremamente alegres, Ah, otimistas, realmente de bem com a vida. A Silvana, todas duas tiveram perdas na adolescência. Mas não foi uma perda, porque todo mundo perde É, um ente mas querido. foram Mas que a perdas explicação perdas significativas. significativas, né? Com A tragédia, Silvana, né? ela Tragédia. Ela Nossa, perdeu até arrepio. o pai, a mãe e o irmão mais novo em um acidente de carro. E a Júnia perdeu o pai e o irmão mais novo e, posteriormente, na vida adulta, o marido. Nossa, Então, assim, o que eu tenho para falar é que elas superaram realmente. E no decorrer, né, elas tocaram a vida e quem conversa com as duas, realmente, de coração, tem, assim,
alegria. Essa aqui eu fiquei encantada no dia que eu conheci. Ela tem uma alegria dentro dela. Não, uma alegria de superação. E essa aqui, ela dança. Essa aqui, a vida dela é dançar, é viajar. Ela montou essa agência, foi assim, pra ela viajar o mundo, entendeu? Gente. E essa aqui Viaja o mundo é mesmo? uma delicadeza de Mentira, eu pessoa. adoro viajar. Então, a primeira pergunta que eu faço para as duas, como que essas perdas tão significativas na vida de vocês, de pessoas tão importantes, como que foi para vocês superarem essas dores? Assim, né? De cara, assim. Eu acho que até assim, seria importante elas também contar um pouquinho, né? Como que foi, porque eu, por exemplo, você conhece a história. Isso. E aí eu não conheço a história delas. Então seria bacana, antes de falar da superação, de como vocês superaram, você já resumiu, mas tanto Silvana quanto a Júnia explicar o que passou na vida de vocês, né? O Resumidamente, estágio, né? O a que foi que época, aconteceu, né? Silvana? E o que foi que aconteceu, Júnia, naquela época? Bom, a gente estava indo viajar com a família, numa viagem de Réveillon. Eu estava no carro, atrás do carro do meu pai, e teve um acidente bastante grave. Ele veio falecer, meu irmão, minha mãe. A partir de então, ela ficou com uma sequela, né? Eu estava em outro carro, a gente não teve nada, né? Bom, Você tinha quantos anos? eu tinha 19 anos. Nessa época, eu sou mais velha na minha casa, tenho mais 2 irmãs abaixo de mim. E a gente ficou, na época, bem apavorada, porque minha mãe, a gente achava que a mamãe fosse falecer também, porque ela realmente ficou meio fora do ar durante muitos anos, sabe? Ela teve uma lesão cerebral, foi uma coisa bem complicada. Mas, eu acho que por eu ser tão nova na época, eu acho que eu não entendi a gravidade da situação naquele momento. Aí eu vivi um dia a cada dia. Sabe, assim, hoje tem esse problema, hoje minha mãe aconteceu. São coisas que eu nunca tinha vivido antes. Que eu vivia numa família que... Eu estava na faculdade, estava começando um estágio, mas eu não tinha obrigação nenhuma dentro de casa, né? Eu não tinha que me preocupar em ir ao supermercado, ir ao banco, aquela dinâmica de casa. De repente, você se viu diante de tudo isso, né? Então, assim, a coisa mudou muito, né? De filha para ser a mãe, né? Vamos dizer, né? Que eu tinha que cuidar das minhas irmãs. E aí veio matrícula de colégio, muda de colégio a irmã. Muda a rotina, né? rotina Aquela mudou rotina tudo, da jovem tudo. que Isso. ia viver aquela adolescência, você perdeu aquela adolescência. Perdi a adolescência. Porque na época que eu estava com essas preocupações, com essas necessidades, minhas amigas estavam viajando com a turma, estavam saindo. Eu não podia, não tinha como fazer isso, né? Eu estava ali num momento muito difícil, assim, eu precisava olhar... Vivendo outras demandas. Eu precisava cuidar ali da casa. Entendi. Apesar de que eu não deixava de sair também, não, sabe? Eu procurei tentar me distrair, conciliava. Assim, não fiz tudo que todos os jovens estavam fazendo na época, mas não fiquei trancada dentro de casa, não. E você, Silvana? Então, na época do acidente, que foi no dia 30 de dezembro daquele Você também era jovem, em igual 1987, eu com 18 anos, né? Tinha acabado também de formar o 2º grau e eu estava em Guarapari com os meus pais, eu tinha ido com eles e na volta, na época, eu voltei com o namorado, né? Meu pai, assim, não sei como que meu pai permitiu essa volta com o namorado, porque naquela época a gente namorava dentro de casa e... era diferente do namoro de hoje. E meu pai, de repente, falou, não, Você tinha filha, ido com seus pais e voltou com o namorado. voltei com esse namorado. E meu pai, não, minha filha, eu vou deixar você ir sim, sem problema. Voltamos, deu tudo certo. E no dia seguinte, eles estavam voltando, onde que houve um acidente. Quem que estava no carro? Meu pai, minha mãe e meu irmão mais novo. Nossa, ficou só você? Eu Sozinha? tenho um irmão, né? Hoje a gente não tem contato, já tem mais de 15 anos, que o nosso melhor relacionamento, ele vivendo a vida dele lá e eu vivendo a minha vida aqui. Então, infelizmente, a gente não tem esse contato, né? Foi muito difícil. E a minha história é muito parecida com a da Júlia. Nossa, né? a muito idade, parecida. a idade de vocês a idade- duas. E a gente tava, minha família estava indo para Cabo Frio, a gente estava indo para Cabo Frio no Réveillon. Pois é. Olha, até a assim, data. eles estavam 88, voltando para passar o Réveillon aqui em Belo Horizonte, sabe? E eu levei uma culpa muito grande durante muitos anos, porque, na verdade, meus pais não estavam voltando naquela data. Mas como eu voltei, meu pai ficou muito preocupado ali e falou, mãe, filha, olha, nós vamos voltar
para poder passar o Réveillon em Belo Horizonte e depois a gente volta. E naquela época eu ia prestar o vestibular em janeiro, né? Que prestava vestibular. Você já estava na faculdade, né? Você Estava, fazendo. no primeiro ano, E eu ficava assim, meu Deus, mas será que fui eu que causei tudo isso? De ter voltado na frente, meu pai os dois tomaram essa decisão, por que de tudo isso? Então eu levei uma culpa muito grande, tanto da família, dos meus tios. Eles culparam mesmo? Culparam Colocando o dedo? Mulher, que você Nossa, tinha que que estar voltando isso? com o Que namorado, situação. seu pai e sua mãe não iam voltar agora. Pois é, mas se você não tivesse voltado com o namorado, talvez você estaria no acidente Com também. certeza, Isso. né? Talvez eu penso foi muito uma- isso também. Foi um livramento Foi um para livramento. você Exatamente. e o E a destino história- deles. destino É, e a destino história deles. é Eu muito Vocês acredito muito. enxergam também como destino de cada um? Sim. Eu Vocês enxergo, duas? eu enxergo. Eu não sei se isso aí foi uma forma de eu encarar com mais tranquilidade tudo que aconteceu na minha vida, que eu acho assim, eu acredito muito em destino. Eu acredito muito que nada acontece antes da hora, sabe? A pessoa não vai partir antes da hora dela, sabe? Então, eu acredito, a partir desse momento, eu nunca tinha pensado nisso antes. Pra você ter uma ideia, eu nunca tinha ido a um velório antes. Mesmo. Então, eu Primeiro não- velório foi Primeiro você velório do meu- gente, eu arrepiei. Então, assim, Então, foi uma eu tive que aprender a O meu conviver com também eu isso. acho que foi. E na época, eu não quis fazer terapia, eu achava eu tudo uma também não. bobagem. É mesmo? É, Isso que eu sério. queria saber, em que vocês se apegaram, assim, gente, no primeiro momento? Vou te falar uma coisa. Eu tinha que cuidar de todo mundo que estava dentro da minha casa. Eu tinha que cuidar da minha mãe, que não estava boa, minhas irmãs. E nós somos muito unidos. Inclusive, a gente é muito unida até hoje. Sabe? Diferentemente do seu caso. Então, assim, a gente sempre se ajudou, a gente sempre se apoiou. E eu pensava assim, como eu sou mais velha, eu tenho responsabilidade pela minha mãe, pelas minhas irmãs. Eu tenho que dar conta, sabe? Assim, na hora, eu falei assim... Sabe, assim, na hora que... Os dias que vieram, né? Era tanta coisa Mas acontecendo. eu acho que era demanda da mãe também. Era Tinha que muita cuidar Sua mãe da ficou mãe. internada há muito tempo? Né? Ah, minha mãe ficou internada, tipo, uns 2 meses, Então mas ela voltou. não foi nem no velório Não, do não. marido, do Não, seu pai. ela voltou depois de 2 meses, ficou com o enfermeiro 24 horas durante mais de 2 anos. Foi uma história bem complicada. Então, assim, eu tive que aprender muita coisa, tive que conviver com tanto de Então coisa, você tomar se apegou decisões. às necessidades, Exatamente. às obrigações. Exatamente, E exatamente. você, o que fazer, né? Então, o que você tinha que fazer? Naquele dia, né, que eu exibi Uhum. a notícia do acidente, eu só ficava assim, eu fiquei de mal de Deus. Gente, foi uma coisa assim que eu ficava assim, É a negação, né? Não. É o primeiro não, passo é negar. Deus não existe nesse momento, porque se ele existisse, ele não levaria 3 pessoas tão maravilhosas, né? Meu pai tinha 42 anos na época, muito minha mãe novo. 40, jovens, saudáveis, novos. felizes, né? A história do meu pai, ele estava ali começando a colher os frutos, né? Veio de uma história de muito trabalho, de muita superação. E eu fiquei assim, não, gente, Deus não existe. Uhum. E naquele velório, naquele momento, todo mundo ali, não, Silvana, que Deus vai te dar força. E eu falava com algumas pessoas, não tem Deus me dando força aqui, não, ele não existe. E hoje você acredita em Deus? É, eu fiquei uns 2 meses, 3 meses, meio brigada com Deus. Uhum. Mas Isso esse na mesmo época. Deus Uhum. que eu buscava força. Tem hora que eu falava, não, Deus, peraí, desculpa. O Senhor tá me ajudando, sim. Eu tô saindo, né, desse trauma, desse medo de continuar. É. Mas eu sei que o Senhor vai estar ali Você do falou meu em lado. medos. Quais É. foram os medos iniciais de ambas? Ai, os medos. Silvana, quais foram os Meu seus Deus, medos? Foram muitos medos. Porque assim, é uma paulada, né, gente? E a É Silvana ainda é o ficou tiro. mais que sozinha. Fiquei. A Júnia ainda teve as outras irmãs e querendo ou não, né? A gente se mãe, apoiava, a gente se é. ajudava. Agora, eu acho que medo. Que medo que você sentiu ali? Que medo de quê? Naquela hora que você se viu ali, virei a chefe de família, né? Porque você virou a chefe de família, né? Acho que era medo de não dar conta mesmo, de não conseguir. Que eu achei assim, que meu pai e minha mãe sempre foram tão cuidadosos com a gente, sempre olharam tanto a questão de educação, de, sabe? Sempre nos apoiaram tanto. Medo de Então, não dar eu conta, fiquei com por exemplo, medo de não... de terminar a faculdade. De terminar a faculdade. As minhas irmãs, por exemplo, que estavam no colégio, principalmente minha irmã, de 11 anos na época, Nossa, era que criança. ela era uma criança. criança, Então, 11 assim, anos. eu tive que cuidar dela como uma mãe e um pai. Porque minha mãe, naquele momento, ela estava bem mal. E você não tava... fez terapia, né? Que Não. você falou. Não, Nenhuma nessa das época duas não. fez, Só quando né? eu perdi meu Você marido. também não. Não. Ninguém só quando eu- indicou, vocês não quiseram, não sentiu então, necessidade. Assim, é diferente. Isso a gente tá falando de quantos anos É, atrás? Não era 30 anos 30 atrás. 30 anos. Não era- 34 anos, É. é isso. Então, assim, não era uma coisa tão
usual como agora, essa coisa. A terapia era uma coisa mais distante. Hoje é uma coisa frequente nas vidas da gente, né? E na época não era tanto. E na época alguém me indicou, mas eu meio torci o nariz. E minha vida foi tocando. Assim, um jovem de 19 anos não pensa muito, né? Com certeza. Você quer, assim, dar conta. Eu quero dar conta de... A casa essa tá em força ordem. você teve. Essa força ela veio. Veio. Eu tenho que dar conta. Eu tinha tô numa muito, situação... eu tinha muito isso certo na minha cabeça. Eu tenho que dar conta. Você se cobrava. Eu me cobrava e eu sentia que eu tinha força para isso. Eu sentia que eu podia fazer isso. Quem podia fazer? Só eu. Não ia ser uma tia ou um amigo. Não ia ser. Era nossa casa, tinha que dar conta. Isso é interessante, porque tem pessoas que passam por isso e ao invés de ter o pensamento positivo, a força para poder avançar, não. Fica colocando culpa em todo de mundo, o vitimismo, também, né? E as duas, né, Lu, são exemplos de pessoas que passaram por uma tragédia familiar muito grande, superaram trazendo para a vida delas otimismo, né? Você vê que são pessoas felizes, são pessoas que dão vontade de ficar do lado, que não usa a tragédia como um exemplo não de... tem jeito de usar, né? Essa tragédia na vida. Mas a gente encontra, a gente encontra pessoas que muitas que pessoas, assim. Vai te levar a nada. Vai te levar a ser uma pessoa amarga, desagradável. Muita gente amarga, afastar assim. as pessoas, né? E eu acho, assim, que a gente... Não, que eu pensava assim, eu tenho que conseguir dar conta da casa, da minha família, da minha vida pessoal e tocar à frente. Eu ficava pensando assim, meu pai, lá em cima, deve estar olhando. E ele me ajudava, eu tenho certeza que ele me ajudava. Com certeza. Sabe, assim, ele falava assim, meu pai deve estar assim, se eu não der conta, ele vai ficar triste comigo. E você também teve essa negação igual a Silvana, da fé, assim, de Deus? Não, até que não. Eu assim, me agarrei muito, muito, muito em Deus na época, assim. E você já era religiosa? Assim, eu sou católica, mas não sou uma católica praticante, né? Rezo bastante. Mas na época, eu fui pro lado espiritual. Comecei a ler muito livro espiritual, que eu queria uma resposta, sabe? Queria uma coisa, assim, que me explicasse o porquê daquilo. Então, na época, eu achei que esses livros espirituais me ajudaram muito. E eu li, assim, um atrás do outro, e foi muito bom, sabe? Foi muito bom. E você, Silvana? E a questão do medo que a gente perguntou? Eu fiquei uns 2 meses, né, meio de mal de Deus, mas eu falava, não, gente, peraí, é Ele que tá me dando essa força. Se eu tô aqui, é porque Ele me deu a oportunidade de eu seguir. Então você se sentiu gratidão? Sim, muito. Por estar Depois viva? eu procurei, né, a igreja. Na época eu morava no bairro Pompeia, né? E lá tinha a igreja onde eu fiz a minha primeira Eucaristia. Eu fui atrás, né, da Wanda, que me deu um apoio assim, incondicional. E eu falei, não, gente, eu tô aqui porque Deus me deu essa oportunidade, não foi à toa e eu vou seguir. Então, eu segui. Meu pai deixou, na época, um escritório de contabilidade muito grande, né? E eu fui atrás, sentei lá com os funcionários e falei, gente, olha... Você tocou, então. Eu não sei de nada, eu tô aqui para aprender. E eu quero que vocês me tenham paciência e me ajudam, né? E eu fui ali. E assim, e era muito engraçado que a história era ali na Avenida Amazonas. E você começou a trabalhar no escritório? Comecei a então, você trabalhar começou sua carreira empreendedora nessa situação. Não. A tragédia te levou para isso. Porque o escritório foi uma herança do meu pai. Então, de qualquer maneira, eu tinha que tocar o escritório. Tinha que entender o que você ia fazer. Era uma renda financeira que meu pai me deixou, né? Então, mas muitas das vezes eu estava ali dentro daquele escritório e eu ficava assim, meu Deus, a mesma força que você sentia do seu pai, eu também sentia do meu pai, e eu também sentia essa cobrança que eu falava, não, gente, meu pai batalhou tanto para chegar onde ele chegou, e ele tá lá de cima, me olhando. Deus, que tipo assim, não vou ficar mal e não vou ficar num nível de jeito nenhum. Triste. Vinha a força, né, Silvana? Vinha a força que a gente, assim, você não sabe, né? Agora você sabe que é de Deus, né? De Deus mesmo, E depois eu fiquei muito tempo também pedindo perdão a Deus. Falei, Deus, me perdoa, era tudo mentira. Mas eu precisava porque me tem um momento, né? A psicologia explica isso. Tem um momento da negação inicial. Claro. Tem que viver o luto, igual você falou, meu obviamente, pai né? com 42 anos de idade, começando a colher os frutos, né? E de repente vai meio... bons exemplos, sabe? O seu irmão que foi junto, ele era caçula? Ele era o caçula, ele tinha 12 anos. 12 anos. Na época, né?
E você é a mais velha? Eu sou a do meio. Do meio. E Agora- eu tenho um irmão que é mais velho, né? 3 anos. Mas o meu irmão, ele se perdeu, sabe? Ele indiferente. Companhias ruins? Foi companhias ruins. E assim, ao invés dele cuidar de mim, era eu Você que que cuidava cuidava. dele. Você ainda E muitas teve vezes- isso, né? Exatamente. Essa- Quando eu percebi que ele estava ali fraco, eu falava com ele, Rogério, mas olha as companhias que você está andando, não foram esses exemplos que nós tivemos dentro de casa. Meu pai e minha mãe foram pais maravilhosos. E ele falava, cuida da sua vida. E aonde que eu achava que eu ia encontrar força nele. Você tinha 17 e ele já era maior Nossa, de era idade? muito, 18. Você você era muito 18, nova, e né? E eu que busquei força para poder passar. Ele já por era ele. maior de idade então também. Sim, né? ele, Mas tava ele- ele tinha completado 21 anos. É. Ele completou Mas é 21 muito anos novo mesmo. também. É, muito muito novo. Os dois eram Muito novos. Os dois imaturo. E ele não deu conta, sabe, de conduzir isso E daí. aí você depois entrou na faculdade, casou? Então, para eu poder receber o escritório como herança, eu tive que fazer o curso técnico em contabilidade. Porque o CRC, né, para você receber uma herança, você tem que estar praticando ali a contabilidade. Então, eu fui fazer o curso técnico, fiz durante 1 ano, né? E o curso técnico, ele te dá a oportunidade de você tocar o escritório. A única coisa que eu não podia assinar era a auditoria. E eu, assim, toquei o escritório durante 12 anos. Nossa, Ó, fez uma muito, carreira, então, é, né? Nesse né? setor. E começou a gostar da contabilidade? Adorava, tratava, você eram 40 funcionários. Nossa, Então, Nossa, era eu uma tive empresa durante 12 anos. sólida, tinha né? 18 anos, Sim. perde os Era uma pais. carteira de clientes enorme, né? Na época que meu pai faleceu, era o maior escritório de contabilidade de Belo Horizonte, né? Pra você ver. Ele, então, com 40 anos, jovem, né? É. E fez esse nome. E eu ficava assim, não, gente, eu não posso decepcionar o meu pai. É. Então, eu vou seguir. E eu adorava aquele escritório. Então, 1 ano depois, né, esse acidente, eu conheci também hoje meu marido. Nós temos hoje 29 anos de casado. E o Marcelo estava começando a formar, terminando, desculpa, o curso de administração. Então, eu convidei ele, falei, venha trabalhar no escritório comigo e você vai administrar uma parte, né? E vai ser muito gostoso você aqui dentro com a gente. E o Marcelo administrou de uma maneira, assim, maravilhosa. Então você teve um apoio, Uma parceria também, do né? marido. No Mas ele, trabalho. assim, ele tem E vocês têm quantos filhos? 2 filhos. E aí construiu uma família e... Fez a sua sua família, família e seguiu. e E foi seguiu. uma guerreira, eu né? outro dia, a Gabriela, minha filha, falou assim, ô mãe, às vezes eu te pego você triste. Eu falei, não, momento nenhum. Mas é lógico, tem dia que dá uma saudade, claro. por mais que já Perdeu passou. muito cedo, A gente né? Pai e sente mãe. alguma saudade, assim, alguns momentos, alguns episódios, assim. E ela falou comigo assim, mãe, não fique triste, sabe por quê? Você perdeu 3 pessoas, mas você ganhou 3 pessoas. Ah, que linda. Olha, que fofo. lindeza. E eu falo, gente, olha como é que Deus é bom, né? É. 2 meninos Colocou e no uma lugar, menina. né? 2 meninos. verdade. Exatamente. Essa substituição. Colocou no verdade. lugar, E você, né? É muito legal. Muito Então, legal. hoje eu sou muito grata, assim, a vida ela me É. ensinou de uma maneira assim muito doce também, né? A superar essa perda, né? Porque hoje o Henrique falou assim, mãe, mas você vai ficar à vontade de falar, filho? Hoje a mamãe é muito forte, né? Eu não tenho nenhum problema em falar isso, porque eu sei que eu criei uma fortaleza tão grande dentro de mim. Então, eu ia fazer uma pergunta Eu pras fico duas, até né? emocionada. Tô emocionada, aqui me segurando pra chorar. Hoje eu tô chorando. Não, assim, eu tiro o chapéu, né? Pra pessoas é. guerreiras, Ah, assim, gente, é uma né? força Porque você que também tem perdeu que sua mãe muito Verdade. cedo, né, Lu? E a Lu também perdeu a mãe. Mas eu já Infelizmente, fui né? na fase adulta, né? Não fui tão guerreiras igual ela. Eu fui, né, na fase Na fase madura, né? madura. Não Mas sei. não é Ô, fácil, Júlia, não. você É. também casou? Eu só tô contando Teve assim, filhos? por cima, né, Júlia? Né? Nós vamos vai chorar todo E mundo aqui. a É, Júnia você- ainda teve é. outra perda, né? Depois na Depois fase adulta do é. marido, que ela Depois vivia eu- bem, né? Depois eu... Aí você formou eu também? formei, bom, aí me casei, eu tava com 4 anos de casada, eu tava com 2 filhos, eu tava com um filho de 2 anos e 2 meses. Meu marido foi participar de um campeonato de tênis e ele teve um infarto fulminante e caiu. Ele tinha 40 anos, Muito novo. eu tinha 32 anos. Engraçado, a E- história das duas se parece. é. Um momento se E conecta. eu tenho, e na época, quando eu recebi essa notícia, eu falei, meu Deus, não é possível, isso de novo não. Eu pensei isso mesmo, de novo não, né? De novo não.
Aí eu olhei, eu lembro que na hora que eu vi isso, eu fui no bercinho do meu filho, tinha 2 meses. Ele tava com as perninhas, assim, os bracinhos Gente, tão eu não alegrinhos. lembrava, ele era muito novinho. Era. O meu mais novo tinha 2 meses, o outro tava com 2 anos e pouco. 2 anos e meio. Nossa, 2 bebês em casa. Aí eu olhava pro meu filho bebê, ele alegrinho, assim, eu falava, gente, tadinho, ele não tem nem ideia do que tá acontecendo, nem ideia. E o meu mais velho, que tava com 2 anos e pouco, Outro bebê. outro bebê, e ele era muito ligado no pai. O pai era um pai muito presente, um pai muito amoroso, sabe? Então, assim, eu falava, meu Deus, o que que eu vou falar pra ele? Pro Felipe, o que que eu vou falar pra ele que o pai dele morreu? Então, assim, eu demorei umas 2 semanas pra contar. Eu não conseguia contar pra ele, sabe? Assim, que eu falava... Aí, como o pai dele viajava às vezes a trabalho, eu meio enrolei que ele tava trabalhando até um dia que eu consegui contar. E ele, durante uns 6 Tristeza. meses, ele ficava assim pra mim, mamãe, todas as vezes que a gente se encontrava sozinho, mamãe, você tem certeza que ele não vai voltar, mamãe? Ai. Nossa, aquele ali me matava, sabe? Assim, eu falava, não é assim, ele foi pro céu. Aí explicava a história. Anos, né? Faz uma pergunta, não tá sabendo de nada, Aí, né? e ele meio assim, mãe, você tem certeza? Aí passava uns dias, aí ele voltava com a mesma pergunta, sabe? Durante muito tempo ele perguntou. Aí a gente falava, contava alguns casos e tal. Aí um dia a gente tinha 6 meses, a gente foi viajar. Aí eu fui na janela do avião e falou, mãe, tô aqui vendo se eu encontro meu pai aqui no céu. Ai, meu Gente, Deus. de cortar o coração. Nossa, eu né? quase morria. Então, quase morria com coração. esses episódios, né? E aí, uma coisa assim que a mesma coisa. Meu marido faleceu num domingo, o enterro dele foi na segunda. Na sexta, meu filho tinha uma festinha na escola de coleguinha. Eu fui pra levar. Eu falei, Vai seguir a vida, falei, né? vai seguir A vida. morrendo. Com as Aquela obrigações situação, e as né? coisas. Entre escolher entre a positividade e o vitimismo, vocês Vamos duas positividade. escolheram o positivismo, Não, e eu né? falei assim, Sempre. meus filhos já estão com um prejuízo enorme. Eles perderam o pai. É. Então, assim, se eu fui uma mãe fracassada, uma mãe deprimida, Exatamente. eles vão ter mais uma perda. É. Então, assim, na época, eu foquei tanto neles, eu falava assim, olha, eu vou dar conta, eu vou tentar fazer o que o pai dele faria também, sabe? Tentar Colocar colocar... no lugar, né? No sábado seguinte, estava no E você parquinho. tinha também a mesma estabilidade financeira dela ou não? Olha, na época que minha mãe ficou viúva, minha mãe tinha uma boa pensão, né, teve uma boa pensão. Então, no meu caso, eu estava começando uma loja. E começando a vida, né? Começando a Casar vida, novo, com eu tava, na criança. época eu tinha aberto há 3, 4 anos uma loja de produtos para alérgicos. E tem até hoje, a Alergopoint. Ainda é o meu segundo negócio. Tem até hoje. Tem 30 anos. Tô fazendo 30 anos agora. Aham. Então, assim, mas estava tudo muito incerto, né? E você casou de ainda. novo? Eu tive um relacionamento, mas não deu certo. E hoje eu namoro já há bastante tempo. Tem um namorido. Tenho um namorado agora, tem 7 anos. Então, assim, meus filhos me deram, assim, aquela vontade de falar, vai dar certo, tem que tentar. Eles foram seu estímulo, Foi o meu né? estímulo. E outra coisa, na época, a primeira saída minha que eu, tipo assim, eu voltar a trabalhar, eu tinha um pouquinho de vergonha das pessoas. Me deu vergonha. Eu falava Parecia assim, que tem um Júlia. preconceito, eu né? falava Tem assim, algumas ai, pessoas não. que... eles No vão olhar caso- pra mim e falar assim, nossa, essa daí Do viúvo. só atrai tragédia. Essa aí é uma pessoa que tem uma nuvenzinha negra na cabeça dela. Eu tinha um pouquinho de Que vergonha. isso, Júlia? Tive, o que gente. ela tá falando, Nunca eu pensei tenho uma nisso. amiga, Eu eu tive. tenho uma amiga psicóloga Eu tive que isso. o marido suicidou e deixou ela com 2 filhos. E ela sentiu isso na pele. Ela fala isso pra mim, Flavinha, é impressionante, na própria escola do meu filho, do caçula, as mães, o tanto que me colocaram de lado e mais ou menos isso que você tá falta falando. de- Não, eu ela não posso sentiu falar. Não. Sério? Não, Falta de sério. compaixão. De compaixão, É. de compaixão. Não, E A assim, vida já ela, tá ela, difícil, ela, por você exemplo, no ainda vai caso ser- dela, que Exatamente. deixou uma pensão mais pequena, então ela se viu na situação, agora eu preciso correr atrás para sustentar meus filhos, e o que eu vou fazer além da psicologia? Como ela é uma excelente professora de ensino fundamental, ela foi a primeira pessoa que ela lembrou, foi eu, me ligou, falou, Flávia, me ajuda a formatar uma propaganda para eu começar a divulgar, e você me ajuda, que você conhece gente demais? E eu arrumei o primeiro aluno para ela, que foi meu filho. Olha. E o meu filho tinha dificuldade em matemática, passou por causa dela. E Olha. aí, do exemplo dele, foi gerando outros. E ela falou no colégio que o filho estuda, que ela estava dando aula particular, em um colégio Santo Agostinho, inclusive, que é um colégio muito
forte. Claro. Que Meus filhos tem- estudaram lá, até. Exatamente, que tem, Justamente. que tem Os meus muitos também. alunos A que o vida tempo de inteiro os vocês... alunos... Muito parecida. O tempo inteiro os alunos estão em busca de professor Professor particular. particular, sim. Uhum. O que ela escutou? Não, gente, não, várias vezes, Lu. Que isso? Não coloca nessa aí, não, que não vai dar conta. Que Não. Ela acabou de perder o absurdo. marido Ai, de gente. suicídio. Ah, não. Ela escutou isso várias não, vezes. não, isso Não, aí- isso eu não várias sei de fora vezes. muito. Agora, Eu- deixa eu só perguntar Muito pra triste. vocês uma Não, coisa. muito triste. Vocês Graças- acreditam... Chegar onde o ser humano pode pensar, onde o ser humano não, pode chegar. absurdo. Vocês acreditam que por ter passado esses dramas, né, essas tragédias pessoais, né, que foram essas perdas, hoje em dia, pequenos problemas do dia a dia, rotineiros, vocês sabem lidar perfeitamente com eles? Eles ficam insignificantes para vocês? Eu, Como é que eu é? acho, eu tenho uma certa facilidade para isso, sabe? Eu acho assim, dificuldade para mim é perda. Dificuldade, tem outras. Então, assim, as coisas Você coloca na balança? a gente assim? coloca na balança. E assim, acho que a gente tem uma capacidade, a gente que já perdeu muito, a gente tem uma capacidade de levar a vida com mais tranquilidade. Tipo assim, o extremo a gente já conviveu, Uhum. sabe? Então, o que vem, a gente vai tocando. Aqui, tá apertado aqui, tá difícil ali, a gente faz aqui, faz ali, faz ali, e vai levando. Você também Sabe? enxerga assim, A tal Silvana? leveza, né? Eu, É. assim, eu um pouco diferente da Júnia, que eu, assim, alguns momentos da minha vida até hoje, como já adulta, como mãe, né, que tenho 2 filhos já adultos, algumas dificuldades eu tenho de resolver. A minha filha, ela sempre fala, mãe, procura uma terapia para você, você precisa. Eu falo, não, filha, eu não tenho tempo essa Porque terapia. fica um trauma, né, gente? É, Queira ou não, não, mas é assim, um trauma, Porque eles tem uma são dor críticos, muito forte lá não, dentro. essa geração, Sim, bastante. talvez, é porque minha ela filha seja mais minha crítica. filha é muito crítica, ela enxerga a vida com uma outra visão. A geração Z, né? É, Deve ser. Geração Totalmente. Z, Assim, ela é eles são. resolvida. Tudo que você pede, a menina resolve, assim, destrincha, Ai, assim, que maravilha. numa rapidez. O Henrique é a mesma coisa. O Henrique é aquele equilíbrio da casa, que é uma gracinha. Às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade. São coisas tão bobas, né? Posso dar exemplo daqui, né? O dia que a Lu me fez o convite, eu perguntei para o Henrique, né? O Henrique é o equilíbrio. Eu falei, Henrique, mamãe foi convidada para um podcast. Ele falou assim, mãe, você vai? Eu falei, pois é, a mamãe tá aqui pensando. Aí ele, mãe, mas qual é a sua dificuldade? Aham. Olha que bacana. Ai, filho, eu acho que Ele é fez falar. você refletir. Falar. Ô, mãe, mas não é tão feio você chegar para sua amiga e falar, olha, Lu, eu não me sinto confortável. Que bacana. É um jeito de você não. É um ensinamento, É, né, gente? mas eles nos ensinam Ensinamento. muito, Mas nossas com certeza, Aí filhas, ele né? falou assim, mãe, Dá até uma pauta, hein? É. consegui resolver a sua dificuldade? Ai, que bom. E ele conseguiu? É. Ele Não, conseguiu, eu falei, Henrique. filho, conseguiu porque você me deu Olha, força. Henrique, É verdade. Henrique, mensagem para Henrique. É. Henrique, você inspira. Qualquer dia É. nós vamos te trazer aqui. É Bora, você vai contar verdade, como é que é inspirar as verdade, mães. Queridas, quais conselhos que vocês dão para pessoas que estão passando por esses momentos difíceis de perdas? Entre escolher paralisar, ficar vivendo muita angústia, muita negatividade e muita tristeza, porque o luto, claro, ele tem que ser vivido, ele tem que ser, né, a gente tem que sentir as pessoas que são. Eu mais também sei do que é perder pessoas próximas, né? Já perdi também meus pais e tal. Minha mãe também de acidente, igual vocês. Mas, assim, que conselhos que vocês dão para as pessoas de superação, de levar a vida com mais leveza, com mais otimismo, igual vocês? Pode falar. Bom, quando meu marido morreu, foi a segunda grande perda, eu pensei assim, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou ser aquela pessoa amarga, mal-humorada, que ninguém quer chegar perto, ou não. Então, eu resolvi ser aquela pessoa. Aceitei todos os convites. Alegre. Todo mundo que me convidava. Animadíssima. Não, se me convidar assim, vai na pracinha, levar os meninos para dizer Eu vou. Vou na pracinha, vão ali na padaria. Eu ia. Gente, convidar, tudo que me convidava eu ia. Se não quisesse que eu fosse, não me convidava. Porque eu aceitava tudo. Você E eu até pensava hoje é assim, eu sou né? até hoje assim, né? É. Aí eu pensei assim, se eu for uma pessoa agradável, se eu não ficar reclamando da vida, eu vou ter amigos. E vou ter pessoas que queiram ficar comigo. Agora, se eu for aquela pessoa amarga, ninguém quer ficar perto de mim. Vai piorar a minha vida. Vai piorar a minha vida muito. Então, gente, Já não tá meus fácil, já tá amigos... desafiador. Vai piorar. Exato. Eu falo assim, eu agradeço demais meus amigos e minha família por tudo que
que eles me ajudaram, sabe? Ô, Júnia, Assim, e você foi no. muito Olha bom. bem, e você fez a escolha certa. Porque não sei se vocês sabem, tem uma pesquisa de Harvard, que foi feita em 2022, agora na pandemia. Foi ano passado, né? Nós estamos em 2023, que eles entrevistaram 223 mil pessoas. Foram 14 anos de pesquisa. E a pesquisa é em cima do otimismo. E o que acontece? Eles descobriram que as pessoas que pensam positivamente e pensam como vocês pensam, mesmo diante de uma tragédia, elas têm muito mais chance de evitar um acidente vascular, um AVC, e morrer de coração, de ter um ataque cardíaco. Então, meninas, Estamos vocês juntas, estamos né? juntas, exatamente. Eu acho que Exatamente. quando você transmite felicidade, alegria, né? Esse alto astral que vocês duas estão trazendo, que a gente está vendo aqui, a energia, né? Quem não está aqui com a gente, mas acho que dá para Percebe, perceber né? e sentir a energia das duas, mesmo diante da tragédia. Isso é muito positivo, porque essa positividade, ela nos mostra que é possível fazer algo. Sim, Que mesmo diante de uma tragédia, é possível sair daquele vitimismo, né? Não deixar que o vitimismo venha. É possível a gente avançar, planejar a vida e conseguir vencer. Sim, Parabéns, claro. vocês venceram, né, E gente? E o Porque- seu conselho, Silvana? O meu que conselho você é dá isso também? aí. Igual a Júlia falou, a gente está aqui para poder dar bons exemplos, né? E a gente ficar martelando o que passou, que aquela tragédia, eu acho que ela veio só para ensinar e fortalecer mais a gente, deixar bons exemplos, né? E hoje eu deixo bons exemplos dos meus filhos, né? Que é alegria, buscar, correr atrás, realizar sonhos, né? Então, acho que a tristeza não cabe aqui no meu coração. Não cabe na família, Não, não cabe na cabe vida, na né, família, gente? não cabe na vida. A vida passa rápido, né? Passa. Passa muito rápido, e você viu no caso de ambas, né? Foi muito mais rápido, né, do que se esperava, Você né? não vai se enterrar com a pessoa que Não, morreu. Você tem que ficar com as que viveram. E que você tem que trazer bem-estar, É alegria. isso. E, assim, uma coisa boa. Então, você receber e isso Silvana, também, né? vocês têm gratidão pela vida? Tem. Vocês têm Você gratidão se por ter sentem sobreviventes? Isso sobreviventes é. e feliz. Muito Eu me feliz. considero uma pessoa feliz, Eu sabe? também. E tipo assim, aconteceu, então aconteceu, sabe? Não tem problema, não. Toquei Vida a que vida, segue. vida que segue. Exatamente. Assim, poderia ter tido outra história, sim, mas se não existe. Mas essa é a sua história, né? A minha história é essa, então que faça uma história melhor. E é né? melhor que aceite, que vai sofrer menos e vai avançar mais, né, Exatamente. gente? É por aí, E eu né? acredito assim, se Deus me deu a oportunidade de eu estar aqui, é porque eu preciso de viver. Viver, Né? exatamente. E pra que eu vou ficar só lamentando? Não existe, gente. E a gente tá chegando ao fim. Eu queria fazer uma última pergunta antes da Lu ler uma poesia, né, Lu? E tirar o oráculo do pão, que a gente traz o oráculo com uma lembrança. Eu queria só Fica um uma mensagem comentáriozinho assim. lógico. Senão minha terapia, eu fiz terapia algumas vezes depois, tá? Senão minha terapeuta fica até brava comigo. Isso me ajudou muito, foi maravilhosa, sabe? Assim, foi numa época que eu tava precisando, sabe? Foi na época quando eu perdi meu marido, Como é depois que ela mais chama, a tarde. terapeuta? Ela chama Denise Bastos. Eu tive duas terapeutas. Bastos. Bastos. Ela foi uma pessoa que me ajudou muito e teve uma segunda pessoa também. Mas foi na época que eu perdi meu marido, tem bastante tempo, esqueci até o nome dela. Fugiu o nome dela aqui agora. Então, assim, eu tenho muita Você teve gratidão. pessoas ao seu redor, Teve. profissionais que eu, te nesse ajudaram. momento, e eu precisei tomar um remedinho? Precisei sim, sabe? Precisei tomar um remedinho, gente, até hoje eu tomo sabe? Então, assim, e não é vergonha Você não, anda sabe? passando, Eu acho que se não. precisar, tem que tomar um remedinho, precisar, ir no psiquiatra se precisar, ir na psicóloga, eu acho que isso não é vergonha não. Acho que eu tô precisando de um remedinho. É pra ver se eu bom, fico igual gente. essa aqui. Não, Se a Lu relaxa. acho que é zen de natureza, Não, né? e aí toma um remedinho ainda. Ainda toma você remedinho imagina. aqui, ó. Pois é, mas Escolhendo aqui qual coisinha. a pergunta que eu queria fazer para as duas, pra gente ir chegando ao fim aqui, na verdade, é deixar uma mensagem para os filhos de vocês. Que mensagem que você deixa, que mensagem Nossa, que você eu ia deixa. perguntar isso. Ah, mas Diante disso, né? Sinergia aqui é total, né? Diante Nossa, disso, sabe? isso que é Diante sinergia. disso tudo, né? Que elas passaram, né? pros Exatamente, filhos. exatamente isso que eu pensei. Que eles não viveram essas perdas, né? Exato, eles não No viveram caso da essas Silvana, exatamente. no caso então, dela, completa a sim. minha pergunta. Muito Ah, obrigada, isso que é jornalista. sintonia. Isso que é sintonia. Isso é muito bom. Isso é muito Então, bom. entenderam a pergunta dupla. Entendemos. Bom, o Felipe e o Gustavo, né? São os meus filhos. Qual que é a idade deles hoje? O Felipe tem 23 e o Gustavo tem 21. Pode né? mandar aqui, ó, pra eles aqui, Tá ó. certo. Felipe e Gustavo. Felipe e Gustavo. O que eu tenho pra falar é o seguinte, que vocês foram uma força enorme, que vocês me deram, que vocês eram crianças, mas me deram uma força, um estímulo para querer melhor, para querer viver, para querer ajudá-los a tornar pessoas melhores. E espero que vocês também
toquem a vida de vocês com alegria sempre, com boa energia, com vontade e sempre sejam pessoas do bem. Isso é uma coisa que pra mim, eu falo, todo dia que eu rezo, eu peço pra Deus que dê inteligência pra eles sempre escolherem o caminho certo, o caminho da honestidade, de pessoas boas, de bom coração, sabe? E não desanimar, ter garra, ter energia, porque nada acontece se você ficar sentado. Nada. É isso. Ai, que Eu amo muito linda. vocês. Que Ai, fofa. que lindo. Nossa, arrepiei, gente. Ah, E você, Silvana? Ai, Gabriela Henrique, a mamãe sempre fala, né? Não tem nem como não me emocionar que Deus me deixou aqui para ter vocês. Porque vocês são, assim, tudo na minha vida, né? São exemplos, eu aprendo todos os dias com vocês, meus filhos, né? A mamãe está sempre aqui também ajudando vocês, mas hoje eu acho que eu aprendo mais. E durante toda essa minha vida, você, Gabriela, com 23 anos, Henrique acabou de fazer 20, a mamãe sempre também passou bons exemplos de serem pessoas do bem, pessoas honestas, trabalham, estudam, conquistam a vida, meus filhos, porque a vida está aqui para ser feliz e a gente é muito feliz junto. Então, Ai, que lindo. gratidão, eu amo demais vocês. Que lindo. Ai, Ai, que não, lindo, assim, gente. sabe? Porque assim, aqui a gente não conta nem um terço da nossa história, né, Júnior? Mas aqui, E passa rápido, né, gente? Passa Já tá acabando rápido, o né? tempo. Então, não, mas a gente passa assim, uma história, Pincelou. um resumo, Sim, pincelou, sim, Acho mas que dá hoje pra todo mundo chorou. eu sou chorona. Eu não sou gente. chorona, Eu difícil sou chorar. Eu também, assim, mas eu falo que hoje eu tenho mais coisas boas pra contar. Então a do que gente chora de tristeza, alegria. né? Eu A gente chora também, de alegria, de é isso uma mesmo. emoção. gratidão muito Exatamente, grande, eu né? acho exatamente igual a você. Tem mais coisas boas do que triste. É um assunto assim que a gente tá tratando pra mostrar pra outras pessoas, Exato, né? pra mostrar Mas a pra- gente, nós duas temos muito mais de alegria do que de E tristeza. assim, Muito Não, mais, mas né? é por isso que nós trouxemos Por isso nós vocês. trouxemos vocês. Justamente para mostrar o seguinte, diante de uma tragédia é possível sobreviver. Sim. É Leveza e possível alegria. ficar leve, passar isso para as pessoas, formar uma família maravilhosa, Vencer na vida e seguir. E seguir, gente, porque Seguir. o que muitas pessoas ficam naquele sofrimento, né? presa no passado. O passado que vive Presa passado ao que a é vida museu. fez, Por mais museu, que seja exato. uma dor muito grande, o passado é museu. Você não pode ficar Então, presa. Você tem que ter um pouco também. É difícil falar isso. Vão me criticar, né? Vão me cancelar. Mas elas são Mas- exemplos vivos disso. É a ué. questão É da energia também, né, gente? É necessário Não. sentir que a energia muda, né? Não, e eu sempre pensei assim, olha, hoje tá difícil, amanhã vai estar melhor do que hoje, né? E a gente tem que pensar assim, não fica querendo dar solução pra tudo num dia só, não, que a gente não consegue, a gente fica louco. Então assim, E a gente apareceu, acorda- vai aprendendo todo dia, é assim, né? E É o que eu ia a gente falar. acorda todos os dias pra gente batalhar e Verdade, vencer, é isso, verdade. né? É. Com as Não é fácil. Porque eu ia dificuldades. completar É. aqui a questão, por exemplo, de separar um pouco a emoção do racional, né? É. Porque o emocional tem uma certa hora do processo que eu acredito que ele fique muito dentro, fica ele fica submerso, submerso né? nele. Mas uma certa hora Imerso, Mas uma certa hora é necessário que a razão comece a trabalhar, né? Eu não sei, assim. eu acredito Não, que com sim, certeza, né? com certeza. É isso que então, é olha, legal eu pra vou gente ler Cecília finalizar. Meirelles pra gente finalizar. Não fales as palavras dos homens, palavras com vida humana, que nascem, que crescem, que morrem. Faze a tua palavra perfeita. Dize somente coisas eternas. Vive em todos os tempos, pela tua voz. Sê o que o ouvido nunca esquece. Repete-te para sempre. Em todos os corações, em todos os mundos. Ai, que Ó, que lindo. lindo. É isso. Tereza é E linda. agora Essa tirar luta é linda. rapidinho o oráculo Isso, do enquanto pão. a Lu vai organizando aqui, eu já vou dando os recadinhos Isso. finais, tá? Nós temos aí o Instagram, Histórias Reais com 2 S's, então vou pedir, né, para vocês nos seguir. Além do Instagram, eu quero agradecer o apoio das empresas Presote Comunicação, que é a minha agência de comunicação corporativa, que está no mercado há 16 anos. Trabalhamos com assessoria de imprensa, relações públicas, gestão de crise de imagem, que inclusive é a minha especialização, de norte a sul do país. Além disso, nós temos também a Droga Norte, que é uma drogaria que é uma rede de drogarias que está em Belo Horizonte e Contagem. E quem quiser nos apoiar no projeto, né, será sempre muito bem-vindo, né, Lu? Nos procure, que É estamos isso aí.
E aí, pode tirar uma carta aí. E depois, Silvana, nós vamos marcar uma próxima rodada para falar das duas como empreendedora, Ah, porque eu tinha estamos pensado e aí. não deu tempo. E a Silvana lê. Acho que vai dar tempo só de uma. Isso. Silvana lê. Perseverança. Perseverança, muito bom. Permanecer em seu caminho, apesar dos obstáculos. Confiar no caminhar, apesar das adversidades. E a coragem de acreditar. E quem se é, no que se quer. É a coragem de ser fiel ao que se acredita, ao seu próprio coração. É seguir com a firmeza da verdade e é com a força da fé. Nossa. Gente. Nossa, gente, é Pode ler. incrível. Você lê pra mim aqui, se eu tô sem óculos. Ela tem que ler pra você. A Silvana vai ter que ler pra mim, tô sem óculos. Entrega, confiar, render-se, abandonar-se ao amor maior, soltar o controle, compreender que muitas vezes simplesmente não depende só de nós. Permitir-se receber bênçãos, graças, permitir-se ao milagre. Verdade. isso aí, gente. Olha, Muito Muito Obrigada. obrigada pela presença, né, Lu? Foi incrível Amei a conversa. ter vocês, Amamos. viu? Nossa, Amamos. agradeço. Nossa, Ai, agradeço Voltem sempre, muito. divulguem as obrigada. histórias reais. Vem. Será mesmo? Vamos, é muito Obrigada bacana. pela energia Obrigada, boa, viu, meninas? obrigada, Obrigada. obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Adorei. Adorei também.